Quanto você acha que custa um show particular do Ed Sheeran, um dos maiores cantores do mundo? Um show particular pode variar entre 15 mil e 150 mil na maioria dos casos, de um cantor médio. Mas quando estamos falando de um dos maiores cantores do mundo... Enfim, a questão é que se você for o Bruno Mars, você pode contratar o Ed Sheeran para tocar no seu aniversário de 33 anos e o Ed Sheeran nem vai te cobrar. Mas não seria exagero afirmar que para uma pessoa comum, o show dele custaria mais de 100 mil reais. Concorda comigo? E se eu te falar de um show do Ed Sheeran por 2 dólares, você deve imaginar que as pessoas estavam desesperadas para conseguir esse show, não é? Não, não estavam. O canal Hamish and Andy fez um experimento muito interessante. Que tal pegarmos um dos maiores cantores do mundo e colocar para fazer um show em um lugar que se chama Peep Shows? O nome parece mais de um puteiro. Deixar o lugar com uma fachada bem vagabunda e um cara com uma barba falsa querendo arrastar as pessoas para dentro de sabe lá o que. E então o cara estaria procurando clientes falando da seguinte maneira: Ed Sheeran tá aqui, show particular do Ed Sheeran por apenas 2 dólares, Ed Sheeran tá aqui. Ou seja, uma situação tão escrota que até o próprio Ed Sheeran falou que nem ele acreditaria que isso seria verdade. Então a primeira pessoa se recusa, a segunda se recusa, a terceira se recusa, mas que estranho, 50 minutos já se passaram e ninguém quer um show particular do Ed Sheeran por apenas 2 dólares. Ele continuou tentando e as pessoas continuavam se recusando. E depois de horas tentando, na qual o próprio Ed Sheeran já estava cansado e quase dormindo sem paciência, houve um casal que manifestou o mínimo interesse, mas por motivos óbvios, ele não acreditava que o Ed Sheeran realmente estava ali. Mas depois de estar tanto tempo no sol quente, ele foi atrás e vocês vão assistir o show do Ed Sheeran. A mulher até se assustou porque o cara tem, convenhamos, cara de bandido mesmo, com essa barba falsa e chamando pra um lugar bem esquisito. E depois de 2 horas e 23 minutos, entraram pessoas curiosas e dispostas o suficiente para querer ver se aquela bagaça poderia ser real. E mesmo eles com medo da desgrama de serem vítimas de assalto, sequestro ou quem sabe até colocarem barões de pisadinhas para eles ouvirem, decidiram encarar e fizeram uma cara de what the fuck quando viram que realmente o Ed Sheeran estava ali. Ou seja, eu acredito que você já entendeu que não importa quão bom seja o seu produto, se ele não tiver uma boa estrutura de vendas, ele não venderá bem. Agora pensa na Empíricos. A Empíricos vende PDF de recomendação de investimento. Algum dia na vida você levantou da cama disposto pensando: ui, hoje eu quero comprar uma recomendação de... Ninguém quer comprar isso. Só que a Empíricos é a maior empresa do Brasil de marketing digital. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o Beto, que é o copywriter-chefe da Empíricos e um dos maiores copywriters do Brasil e do mundo, mudou a maneira de fazer copies na Empíricos. O Beto sabia que fazer uma copy dizendo: vem aqui ler uma das melhores análises fundamentalistas que existe, isso não vai vender. Daí vem o primeiro insight: a Empíricos não vende PDF de recomendações de investimento. Na verdade, a Empíricos tentou fazer isso e deu muito errado. Em 2009, que foi quando ela foi fundada, eles tentavam vender relatórios de investimentos e obviamente ninguém quer comprar isso. E a Empíricos já percebia que no máximo 4 anos a empresa ia falir. E daí eles perceberam que eles não poderiam vender relatório de investimento. O que eles têm que vender é expectativa, storytelling, entretenimento, empoderamento, mudança de vida. Tudo bem, já deu pra entender, a Empíricos vende expectativa. Tá, entender o conceito é uma coisa, mas e como aplicar isso? Como funciona isso? O modelo que a Empíricos usa é de persuasão e impacto. Imagina o seguinte: você está na rua tentando vender relatório financeiro. Tem outro cara também na rua tentando vender a promoção do restaurante dele. E tem outra menina linda na rua tentando vender a promoção da academia dela. Sem sombras de dúvidas, você será o último que vai conseguir chamar a atenção. Agora imagina que você faz a mesma coisa, só que estando pelado. Você será o que chamará mais atenção. Basicamente, essa é a forma de persuasão da Empíricos. Ele não quer apenas chamar a tua atenção, ele quer dar um tapa na tua cara e dizer: olha pra mim. Então, para conseguir esse punch inicial, eles muitas vezes fazem um marketing muito mais agressivo, mas muito mais agressivo mesmo do que normalmente deveria ser. Por exemplo, quando eles fizeram o marketing do O Fim do Brasil, um marketing extremamente agressivo que dava a se entender que a nação ia acabar exatamente no momento em que parecia que o Brasil estava com uma boa economia e na semana que o Brasil ia estrear na Copa do Mundo, que era no Brasil. Não importa se é por curiosidade
curiosidade, raiva ou ambição. O que a Empíricos quer é chamar tua atenção. Ok, agora para entendermos como é que funciona a estrutura de vendas da Empíricos, precisamos entender uma coisa. Diferente da fórmula de lançamento que faz poucos lançamentos no ano, com 3 CPLs, carrinho e escassez, a Empíricos faz vendas recorrentes. Mas para isso é necessário entrar em contato com você. E a maneira que a Empíricos faz isso é fazendo o seguinte: você quer ter acesso a esse relatório gratuitamente? Deixa o teu e-mail. Então a estrutura da Empíricos para ter um funil de vendas recorrente é lista, copy, produto. E um ponto muito importante que a Empíricos faz é que a Empíricos, ela não simplesmente te acompanha, te mandando uma recomendação, te mandando um e-mail por dia. A Empíricos não faz acompanhamento, é uma perseguição mesmo. O próprio Beto diz que por volta de 10, 15% ou menos das cartas de vendas da Empíricos são boas. Para você entender o seu cliente é através de tentativa e erro. Mas a coisa mais importante é você entender o momento em que o seu cliente compra. Você já ouviu aquela expressão amor à primeira vista? A maioria das coisas que você compra no primeiro impacto. Quando você vê, você diz, é isso que eu quero. Não é no momento em que você efetuou o pagamento. Quando você entra na loja e efetua o pagamento, você apenas confirmou a compra que você já tinha feito antes de entrar nela. Agora entenda como é a arquitetura da persuasão da Empíricos. Primeiro, aquele impacto emocional na qual você já fez a compra inconscientemente, mas essa persuasão fará que de forma racional você entendeu que você quer aquela compra, e a partir daí você vai fazer a prova. Vamos supor que você queira comprar uma camisa, você prova a camisa, percebe que gostou e terá uma prova social do vendedor dizendo que ficou maravilhoso, e não pode faltar aquele upsell dizendo que se você levar essa camisa e mais essa outra sairá pela metade do preço. Ou seja, é muito importante você entender o impacto que você causará inicialmente, e é exatamente por isso que o Beto gasta 80% do seu tempo na headline de sua copy. Ou seja, ele gasta semanas, meses pensando nas 20 primeiras linhas de sua copy. O restante ele pode fazer em alguns minutos ou algumas horas, mas o que fará com que ele venda 80% está na headline, nas primeiras linhas de sua copy. Tá, mas como conseguir um grande impacto? Através do método PAI, focando em pontos em comum, algo novo e emoção. Mas no caso da Empíricos, eles focam especificamente em duas emoções: ganância e medo. O Érico Rocha, por exemplo, na fórmula de lançamento, ele foca na ganância. Agora você vai conseguir 1 ano de vendas em 7 dias, 100 mil de faturamentos em 7 dias. 6 em 7. Já o Limb de Gel foca no medo. O medo de você continuar sendo um pinto pequeno como é hoje e ser traído pela sua parceira. Só que uma coisa que é muito importante, foca em uma das duas emoções e não nas duas ao mesmo tempo. Por causa de uma razão: dificilmente você é capaz de amar e odiar a mesma pessoa na mesma intensidade. Se você tiver isso, na verdade o que você é indiferente. Pensa no seguinte: você chega em um vídeo na qual está explicando a como não ser um pinto pequeno, mas quem está apresentando o vídeo, o Kid Bengala. Oi? Esse vídeo tá ou não tá incongruente? Daí você precisará definir qual é a sua Big Idea e sua Headline. E são coisas diferentes. A Big Idea é a lógica, é o conceito da sua campanha. Já o Headline é o título dela. Gemerson, mas isso não é a mesma coisa. Não, se fosse a mesma coisa eu tinha dito é a mesma coisa. Eu tô dizendo que não é porque não é. Quando a Empíricos fez a campanha do fim do Brasil, o conceito era de que a economia do Brasil tava indo pro buraco. Já a Headline tem que causar impacto, mesmo que às vezes nem tenha muito a ver com a Big Idea em si. A Empíricos usa 2 segredos simples, mas que fazem toda a diferença na Headline. E o primeiro dele é o nudge. Eu vou te explicar de forma prática. Por que é que toda vez que lança um celular novo, mesmo o teu celular servindo perfeitamente para você, você sempre tem a impressão que o teu ficou ultrapassado, que não serve mais e que você precisa comprar o celular novo? Então, o nudge são as forças ocultas que moldam as decisões das pessoas. E a segunda questão é que quando a Empíricos parou de olhar para o próprio produto e parou para pensar no prospect
Project foi quando começou a vender. Como eu já disse, ninguém quer comprar relatório de investimento. Então, o que as pessoas querem comprar? Eu vou te dar um exemplo prático que você vai entender. A revista The Economist, eles tinham a versão impressa por $125 e a versão digital por $59. Mas eles queriam que as pessoas assinassem a versão impressa mais a digital. Só que as pessoas preferiam apenas a digital, pois custava menos da metade do valor. Pois para que eu vou comprar a versão impressa mais a digital por $125 se só a digital por $59 está bacana? Daí eles mudaram a estratégia para a seguinte: a versão digital está por $59 e a versão impressa está por $125. Mas se você quiser, você leva a versão impressa mais a digital por $125. E adivinha, a grande maioria das pessoas passaram a assinar esse formato. Cara, você percebeu? Ele não ofereceu nada a mais. Ele apenas conduziu as pessoas para se inscreverem exatamente do jeito que eles queriam. Eu vou te dar um exemplo comportamental. Esse daí é o Brad Pitt. Esse é o Reinaldo Giannichini. E esse aí é apenas uma pessoa comum. Se fôssemos fazer uma votação para quem é o mais bonito, provavelmente o Reinaldo Giannichini e o Brad Pitt ficariam por volta de cada um com 50% e o cara comum ganharia 0 voto ou alguns votos porque alguém decidiu zoar. Mas se refizermos o mesmo teste com o Brad Pitt, com o Reinaldo Giannichini e com o Brad Pitt meio deformado, como você está vendo aí, muito provavelmente 80% ou mais dos votos ficariam para o Brad Pitt. Ele ficou mais bonito? Não. Apenas porque você está comparando um Brad Pitt formado e um Brad Pitt deformado. E isso faz com que inconscientemente você passe a achar o Brad Pitt muito mais bonito do que ele realmente é, somente pela comparação. Lembra do que eu te apresentei do Ed Sheeran no início do vídeo? Então pega esse insight. O seu produto pode valer R$100 mil, mas sem uma boa copy, você terá dificuldade de vendê-lo até por $2. Ok, mas e como fazer uma boa copy? Bem, de duas maneiras: lendo boas cartas e fazendo as suas copies. Mas o problema é que no Brasil é difícil de encontrar um bom copywriter. Ah, Gemerson, e agora como é que eu faço para conseguir encontrar boas copies? Faz o seguinte: pesquisa no Google as copies que mais venderam na história. E obviamente a grande maioria são dos Estados Unidos. E talvez você diga, mas eu não sei falar inglês. Se vira, irmão, se vira. Já tô te dando uma dica top aqui. Tu vai aprender a falar inglês e vai aprender a fazer copy. E sempre lembre de, nas suas copies, você oferecer um sonho, mas sempre entregar uma realidade. E são necessárias quantas copies para conseguir um faturamento multimilionário ou até multibilionário? Um cantor precisa de quantas músicas para se tornar um sucesso mundial? Um youtuber precisa de quantos vídeos para se tornar um sucesso mundial? Você precisa de apenas uma copy para conseguir fazer bilhões. A pergunta é: quantas copies você fará até conseguir uma copy tão perfeita a ponto de se tornar um sucesso mundial? E se você chegou até aqui, comenta o seguinte: a perfeição é a prática constante.